Amigos, meu nome é Vinícius Talon e se a ação penal é condicionada à requisição do ministro da Justiça, caso o ministro faça essa requisição, o Ministério Público passa a estar obrigado a oferecer essa denúncia? Em outras palavras, nas ações penais condicionadas à requisição do ministro da Justiça, essa requisição gera uma obrigação para o MP passa a ser obrigado a denunciar. Essa questão é muito interessante e também muito importante, porque temos ações penais condicionadas. Temos a ação penal condicionada à representação do ofendido, que é muito mais tratada na doutrina, na jurisprudência, tem mais relevância prática, considerando, por exemplo, que o crime de ameaça é um crime que tem a ação penal pública condicionada à representação do ofendido, e também temos a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, muito menos tratada na doutrina, na jurisprudência, muito menos comentada, e até porque não tem tanta relevância prática como a ação penal condicionada à representação do ofendido. De qualquer forma, a dúvida que pode surgir aqui decorre da expressão requisição, do que seria esse conceito, do que significaria essa palavra requisição. Haja vista que na prática e na legislação, quando se fala em requisição, temos uma obrigação, uma exigência. Basta pensar naquele poder de requisição que o Ministério Público tem, que a Defensoria Pública tem, que não é um mero pedido, não é uma solicitação, é uma exigência, e alguns até vão dizer que quando essa requisição é negada, é descumprida, isso poderia até gerar um crime de desobediência para aquele que deixou de cumprir a requisição. Assim, quando se fala no poder de requisição do Ministério Público, da Defensoria Pública, estamos falando em um poder de exigir documentos, objetos, informações de terceiros, de órgãos públicos, enfim. E aquilo, em tese, não poderia ser descumprido, porque não é uma solicitação, não é um pedido. Por esse motivo, quando se pensa em requisição, se pensa em exigência, em obrigação. E aqui, em relação à ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, podemos ir nesse sentido, mas devemos avaliar outras coisas. Não é avaliar isoladamente essa expressão, essa palavra requisição. É pensar na ação penal a partir dos seus princípios, a partir, por exemplo, do princípio da obrigatoriedade, que já é inerente à ação penal pública. Então, o Ministério Público já tem que respeitar esse princípio da obrigatoriedade, que, como vamos ver, dá uma obrigação, acaba atribuindo ao Ministério Público um dever de denunciar, mas não sempre, não é em todo e qualquer caso. E eu já adianto, por si só, essa requisição do ministro da Justiça não impõe ao Ministério Público o dever de oferecer uma denúncia. Quando há a requisição do ministro da Justiça, o Ministério Público não está obrigado a denunciar, mas sim autorizado a ajuizar a ação penal. Em outras palavras, a requisição do ministro da Justiça vale tanto quanto uma representação do ofendido. Não pode oferecer a denúncia sem a representação do ofendido. E aí temos todas aquelas discussões sobre retratação da retratação, qual seria a formalidade, se é que há alguma formalidade para a representação do ofendido, e quanto a essa autorização, o mesmo valeria para a requisição do ministro da Justiça. Ou seja, quando uma vítima representa ou quando o ministro da Justiça requisita, não é uma obrigação para que o Ministério Público ofereça a denúncia. Na verdade, é uma mera autorização. Ao receber essa requisição do ministro da Justiça, assim como também recebe a representação do ofendido, da vítima, por exemplo, do crime de ameaça, o Ministério Público pode oferecer uma denúncia, requisitar a abertura do inquérito policial, caso não tenha sido essa requisição ou essa representação
decorrente do próprio inquérito policial, no corpo do inquérito policial, pode promover o arquivamento desse inquérito policial, não é, portanto, obrigado a denunciar. O Ministério Público, diante de um inquérito policial e com a representação da vítima ou a requisição do ministro da Justiça, pode postular o arquivamento do inquérito policial ao juiz. E, nesse caso, o juiz, caso concorde com o arquivamento, vai arquivar o inquérito. Caso discorde desse arquivamento, entendendo que há justa causa para a denúncia, vai aplicar o artigo 28 do Código de Processo Penal. E também é possível que o Ministério Público, diante da representação da vítima ou da requisição do ministro da Justiça, faça uma requisição de documentos, de informações, postule alguma diligência pela autoridade policial no inquérito policial. Enfim, não há uma obrigação de oferecer a denúncia. Nesses casos, portanto, a requisição do ministro da Justiça se refere, na verdade, a uma condição de procedibilidade, isto é, passa a autorizar o oferecimento da denúncia, passa a autorizar que o Ministério Público promova essa persecução penal. Não é, portanto, uma obrigação. Do mesmo jeito que a representação do ofendido, a requisição do ministro da Justiça não gera um dever de indenizar. Mas devemos ler de outra forma também. O dever de denunciar pode já estar naquele corpo, daquele inquérito policial, independentemente de uma requisição do ministro da Justiça, independentemente de um oferecimento, de uma representação da vítima. O que eu quero dizer é, se o Ministério Público tem elementos para denunciar, há uma obrigação ali para ele denunciar. É o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Mas é necessário, para oferecer a denúncia, que tenha, portanto, a representação do ofendido, que tenha a requisição do ministro da Justiça. O Ministério Público não pode oferecer uma denúncia sem a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. Mas, se tem a representação, se tem a requisição e se há justa causa, aí o Ministério Público é obrigado a denunciar. E o que eu quero dizer é o seguinte, o Ministério Público, nesse caso, não é obrigado a denunciar porque tem a representação ou a requisição. Ele é obrigado a denunciar pelo princípio da obrigatoriedade, ou seja, porque tem justa causa para oferecer a denúncia. Portanto, são coisas aqui que devem ser vistas de formas separadas. Uma coisa é uma condição de procedibilidade, no caso a representação da vítima ou a requisição do ministro da Justiça. E isso, isoladamente, não gera nenhuma obrigação de denunciar. Mas, quando há justa causa e também há essa condição de procedibilidade, aí o Ministério Público tem a obrigação de denunciar. Porque o princípio da obrigatoriedade não diz que o Ministério Público é obrigado a denunciar em todo e qualquer caso, ou é obrigado a denunciar quando tem representação ou tem requisição. Esse princípio da obrigatoriedade da ação penal diz que o Ministério Público é obrigado a denunciar quando tem elementos para isso, quando não é caso de pedir o arquivamento do inquérito policial. Em suma, a requisição do ministro da Justiça não obriga o Ministério Público, mas somada ao princípio da obrigatoriedade, se houver justa causa, o Ministério Público passa a ser obrigado a oferecer a denúncia, não em razão da requisição, que é uma mera autorização para que ofereça a denúncia, mas sim em razão da justa causa para oferecer essa denúncia. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.